Fala, meus amigos e minhas amigas, paz seja convosco. Hoje eu tenho a mensagem de Jesus, da série Jesus. É isso mesmo. Aí, antes de nós entrarmos na palavra de Jesus de hoje, da série Jesus, vamos falar com o Pai, tá? Vamos falar com Deus igual Jesus fez. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha ungir, tocar, curar, restaurar, Deus, usar cada um, Deus, conforme for tua vontade, Deus. Que o Senhor faça, Deus, o de melhor, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Que nós somos escolhidos por Senhor, somos escolhidos a dedo, Deus. O Senhor, somos uma geração eleita, Deus. Somos um povo escolhido do Senhor. Então continue com a gente, Deus. Não só hoje, muito obrigado pelas coisas que o Senhor fez, vai fazer ainda nas nossas vidas, Deus. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem preparado para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós façamos e de fazer missões. Viemos sempre falar do Teu Evangelho, das Tuas boas novas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a mensagem que o Senhor nos deu hoje, ela se encontra lá no livro de Atos, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 6. E o versículo que a gente vai ler é o versículo 8, tá? Que vem dizendo assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, ou entre os povos, tá? Dependendo da versão da tua Bíblia. Bom, essa mensagem aqui, né, tá falando de Estevão que foi, né, um dos 7 diáconos, né, que foi constituído, né, a constituição, constituído por Deus, né, os 7 diáconos foi escolhido por Deus, igual você. Ah, eu não sou diácono ainda, mas você é um servo do Senhor Jesus Cristo, você é um obreiro, você serve ao Senhor, você é um cristão, então você foi escolhido para Deus. Deus te chamou com um propósito, igual chamou Estevão, chamou aqueles 7 varões, que aqui no versículo 5, né, a gente vem falando, né, o Estevão, que, né, foi um dos 7, né, diáconos aqui da Bíblia, que foram os primeiros diáconos, né, na Bíblia, que existe até hoje, né, o corpo diaconal, o corpo do diácono, diaconisa e diácono. E Estevão era um homem cheio de fé e de Espírito Santo, né? Aí depois veio Filipe, Procoro, Nical, Timão, Parmano e outros. Mas aqui a gente vai falar, entendeu, do Estevão, que morreu apedrejado, né? Morreu vendo o céu aberto, né? Falando com o Pai, com Deus, igual Jesus na cruz morreu, falando com Deus. E ele, né, foi um dos primeiros diáconos, que toda a constituição, né, são constituídas por Deus. Por isso os 7 diáconos foi constituído por Deus. Então, tudo que é escolhido, constituído por Deus, o certo é para fazer as coisas de Deus, as coisas certas, o chamado. O chamado dos diáconos foi pregar, falar do Evangelho nas regiões, nos lugares aonde ele ia, onde ele passava. Primeiramente, os diáconos, eles falavam de Jesus na terra onde eles estavam primeiro. E primeiro a gente tem que falar onde a gente está, por isso o primeiro ministério é a nossa casa. Nós temos que falar do reino de Deus, da palavra de Deus, falar de Jesus na nossa casa, para a gente poder pregar, falar para as pessoas afora, nos lugares afora, até para poder pregar na igreja. Então o primeiro ministério não é a igreja, o primeiro ministério é a nossa casa, depois vai fora. Então eles estavam falando primeiro para a terra dele, no lugar deles. E aonde eles estavam? Primeiro, eles estavam em Jerusalém. Eles fez a palavra do Senhor se multiplicar, né? Lá em Jerusalém, né? Porque ele, antes de ser diácono, a pessoa tem que ser discípulo, servir ao Senhor. E de fazer discípulo. Eles estavam fazendo discípulo do Senhor.
estavam falando de Jesus naquela região, naquele lugar. Não só Estevão, que Estevão só era mais um cristão ali no meio. Só um servo do Senhor Jesus Cristo ali. Só mais uma pessoa que estava cheia de fé e poder. Cheio de fé em Cristo Jesus e usava o poder dele para fazer o bem. Através de Jesus. Porque sem Jesus a gente não consegue nada. Então eles eram usados por Deus. Não era eles faziam prodígios. Igual aqui falava. Fazia prodígios e grandes sinais. Não. Ele só fazia por causa de Deus. A gente só consegue fazer as coisas. Alguém é curado através... Não é aquele óleo ungido, óleo consagrado, aquela mão. É através da tua fé e por causa de Deus. Porque se Deus não nos usar, a gente não consegue nada, falar nada. Tanto que Jesus fala, né? Abra a boca que eu te darei as palavras. Então nós temos que abrir a boca porque Deus vai dar a palavra. É Deus nos usar. Entendeu? A gente só consegue fazer as coisas através de Deus. Se não tiver Deus, não tiver Jesus, você não é nada, não consegue nada. Então eles só faziam prodígios, grandes sinais, através do povo, né? Lá em Jerusalém, porque estava obedecendo a Deus, fazendo as coisas de Deus. Que era um verdadeiro homem de Deus, por isso aqui vem escolhendo, eu escolhi, no versículo 3, escolhi, pois irmãos, dentre vós, né, que tinha muitos ali que poderia ser consagrado como diácono, mas talvez não seja a hora, o momento, igual você. Ah, eu sou obreiro há tantos anos, eu não sou nada na igreja, tem igreja que não tem obreiro, já vai direto para diácono. Queria ser tanto diácono, já passei tantos anos aqui, porque não é a hora, não é o momento, a hora que for, Deus vai tocar no pastor para te consagrar diácono. Foi igual aconteceu aqui, né? No meio de vários servos do Senhor, Deus escolheu aqueles 7 varões que estava preparado, era a hora, para ser os primeiros diáconos, para dar sequência, né, até hoje. Você vai ser, se Deus falou, prometeu que você vai ser um dia um pastor, né, um presbítero, um obreiro, um apóstolo, uma pastora, uma missionária, um missionário, você vai ser em nome de Jesus. Se você tiver fé, né? Se tiver um pouquinho de fé, né? Um grão de mostarda tem poder de mover montanha. Então tem que ter fé em tudo. Porque a fé é o firmamento das coisas que a gente não vê, mas sabe que vai acontecer, tem certeza que vai acontecer. E vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Entendeu? A palavra do Senhor fala, se você não tiver fé no dia mau, entendeu? Você não consegue as coisas. Então tem que ter fé para conseguir as coisas. Então Deus escolheu aqueles 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, né, que era inteligente, para levar para a multidão, para fora, para falar do reino, para dar testemunho, entendeu? Da crença que ele servia desde pequeno, né? Quem ele cria em Jesus Cristo. Então, as pessoas, entendeu? Continuou lá e Deus chamou Estevão para sair fora. Já que pregou, ganhou muita alma, igual a gente. Depois que a gente ganha muita alma aqui na nosso lugar, a gente pode ir para outro lugar. A gente não pode ir para outra rua se não ganhou, nem deu bom testemunho aqui, não conseguiu ganhar alma nenhum por reino aqui na nossa área, não. Primeiro tem que fazer aqui primeiro, para depois ir fora, em outros lugares, para ganhar pessoas, entendeu? Falar de Jesus em outros lugares. Porque a palavra do Senhor fala que o evangelho tem que ser pregado a toda criatura, todo mundo, a todo o povo, a toda a nação. Até na grande tribulação, o evangelho vai estar sendo pregado. Para aquele que se arrepender, ser salvo. Na grande tribulação, que estiver aqui ainda. Os que não forem arrebatados, né? Aí depois que o evangelho for pregado, será o fim. Não é aqui na terra. É quando os 2 homens de Deus também, né? Que a gente fala, Elias e Moisés, estiver pregando aqui. Entendeu? Aí acabar de pregar, quem foi salvo foi, quem não foi, não ouviu e não creu, nem aceitou Jesus Cristo nessa hora, será? Vai sentir o dano da segunda morte e será morto, será condenado. Então até lá vai ser. E Jesus passou por discípulo, né?
Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, em todo lugar do mundo, em todo canto. A todas nações, todo povo, toda criatura ouvir a voz, a palavra de Deus e se converter ao que nós temos que fazer, né? Que nós fazemos hoje, que o discípulo fazia, né? Que Jesus partiu, mas deu aviso para os discípulos continuar falando o id, fazendo o id. E falou para a gente também. E falou para o Estevão. A Estevão saiu de Jerusalém e foi para outro lugar. Ele, sendo um homem de Deus, né? Começou a fazer prodígios e grandes sinais entre os povos, entre outros povos em outros lugares. E é assim que nós temos que fazer. E morreu sem negar Jesus, olhando para Jesus, olhando para o alto, que a palavra do Senhor fala, da onde vem o nosso socorro? Vem do Senhor, né? Vem do alto, aquele que criou os céus e a terra. Vem de Jesus. Então ele foi o primeiro a partir, foi o primeiro diácono, primeiro homem cheio de fé, de poder. Eu creio que foi o primeiro diácono a ser escolhido na Bíblia, porque falam mais dele. O primeiro diácono, foi um dos 7, mas foi o primeiro a pregar o reino fora da terra dele. Martir significa isso, dar testemunho, falar da sua fé, da tua crença em outros lugares, igual Paulo fez. Paulo foi em vários lugares falando de Jesus. Abriu igreja, foi em tudo que é lugar, abriu igreja, deixou o legado ali. Eu creio que Estevão também deixou o legado, aonde ele ia, aonde ele foi. E nós temos que deixar legado aqui na terra. Estevão, acho que creio que não foi diferente. Jesus não deixou o legado dele aí? Não deixou os discípulos? Nós somos discípulos de Jesus aqui na terra, seguimos a Cristo. Estevão era. Então, Estevão foi o primeiro, a Bíblia fala que foi o primeiro a martir, foi o primeiro então a ir para outro lugar, diácono. Tá? Primeiro diácono, primeiro homem de Deus. Não foi abrir igreja, que o primeiro a abrir igreja, que o maior, né, foi o apóstolo Paulo. Mas Estevão foi o primeiro homem cheio de poder, sabedoria, conhecimento de Jesus, a falar de Jesus em outros lugares. E que nós fazemos, né, continuamos falar entre outros povos, falar de Jesus para todos os povos, para todas as pessoas, a se converter, né, até que venha o Senhor Jesus Cristo. Né? Que nós sejamos o primeiro a martir, o primeiro a falar fora, porque nós estamos cercados por nuvens de testemunho. Que você seja um bom testemunho aqui na terra. Dê um bom testemunho. Aí fale de Jesus, fale de Cristo. Não me envergonhe de Cristo, igual o apóstolo falou. Eu não me envergonho de Cristo. E Estevão também não tinha vergonha de falar de Jesus. Que você continue falando até a volta de Jesus.